Bom dia, bom dia, bom dia. 35 dias dos nossos 400 vídeos. E hoje eu quero trazer aqui para você a vergonha. Falar sobre a vergonha, né? Eu fui uma pessoa que tive muita vergonha na minha vida. E isso me atrapalhou muito, muito mesmo, sabe? Nos estudos, na faculdade, na vida profissional, em tudo o que eu precisei fazer na minha vida me atrapalhou demais. E hoje eu estudando sobre as emoções, né? A gente sabe que a emoção, né, a vergonha é a emoção com frequência mais baixa que existe. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Começar a perceber isso e começar a trabalhar isso, porque a vergonha é o último estágio mais baixo que existe na nossa vida. A pessoa que sente vergonha, ela se sente incapaz de muitas coisas. Ela tem medo do julgamento, ela tem medo de tudo, o que vão me perguntar, vai que eu não sei responder alguma coisa. E o que me chamou muita atenção aqui nos meus estudos é a emoção que não te deixa ser você mesmo. Quando chega nesse ponto, né, a gente se preocupa um pouco mais, porque muitas vezes deixar de fazer algo na nossa vida, deixar de aproveitar uma oportunidade, às vezes não é tão interessante assim de que você deixar de ser você mesmo. Olha só que interessante isso é muito triste, na verdade. Eu trago informação aqui, não é alegria, tá, pessoal? É para vocês terem consciência de certas coisas. Então, a emoção, a vergonha é a emoção que não te deixa ser você mesmo. Você gostaria de ser você mesmo? Você gostaria que as pessoas te conhecessem como o ser único que você é? Então, vamos observar o que diz esse texto aqui e vamos trabalhar tudo isso? Então vamos lá, a pessoa que sente vergonha sente um grande desconforto ao negar a si mesma e tentar se adaptar às expectativas dos outros. Quem nunca? Quem nunca já tentou? E nós vamos observar aqui de onde que vem isso também, tá bom? O que vão pensar de mim se eu explicar como eu realmente me sinto? A necessidade da gente ser amado, de ser aceito pelos outros. Espero que não me perguntem nada e não gostaria de ter que responder na frente de todos. Sou incapaz de falar para um grande público, fico muito nervoso. Essas são expressões muito comuns de quem tem a vergonha como companheira de vida. Evitar se destacar, fugir de qualquer momento em que você pode chamar atenção ou rejeitar convites para opinar ou para realizar determinadas atividades são mecanismos desenvolvidos por essa emoção. A vergonha quer que nos tornemos invisíveis e para isso é capaz de implementar 1001 estratégias. No entanto, o que mais se esconde por trás dessa emoção? Qual é o seu contexto? Vamos nos aprofundar. Uma das emoções mais poderosas do mundo é a vergonha, que representa o medo de que não somos bons o suficiente. Brené Brown que falou isso, tá? Então, olha só que interessante, né? Por trás de uma emoção existem outras emoções. Visto que a vergonha é uma das emoções mais baixas, né, na frequência, nós já tivemos que passar por várias outras emoções. Por exemplo, o medo, né? Que é o medo de você falar, medo de você não ser aceito, medo de você ser julgado. Que na verdade isso está tudo dentro da gente. Nós fazemos isso com nós mesmos e aí a gente acredita que o outro também vai fazer. Mas enfim, vamos falar aqui da vergonha. Obstáculo da vergonha. A vergonha é a inimiga da visibilidade, da presença. É uma emoção difícil que aparece para esconder quem somos porque o medo e a insegurança a informaram que teremos um desconforto. De acordo com a doutora em psicologia Maria José Púbio, a pessoa que sente vergonha vive com medo. A pessoa que sente vergonha vive com medo de que os outros descubram seus pontos fracos, ou seja, que descubram como ela realmente é. A semente que origina a vergonha é geralmente encontrada em experiências vividas na infância ou na adolescência. Às vezes a pessoa fala assim, eu acho tão interessante, né, pessoal, que muitas vezes quando a gente sente a vergonha,
as pessoas se acomodam. Já eu sou assim mesmo, eu sou tímida. Mas uma criança, ela não nasce com vergonha. A criança não nasce com os desafios que um adulto tem, né? Muitas vezes. A criança, ela é espontânea, ela não tá nem aí com o que os outros vão pensar da vida dela, ela faz o que tem que ser feito. Então, perceba-se que nós aprendemos no caminho. E por que muitas vezes nós aprendemos isso? Onde está o gatilho que a gente pode estar trabalhando? Você não é assim. Você está assim por uma situação ou várias situações que você viveu na sua vida. E aquilo representou um perigo para você. E você aprendeu que, se você não fizesse aquilo, você estaria mais confortável. E o nosso corpo, ele trabalha para te proteger, né, do perigo. Então, tudo que for que ele sentir, você teve a primeira emoção naquele dia lá, você sentiu algo no seu corpo. Então, todas as vezes que está possível você sentir aquilo de novo, o seu corpo vai te bloquear para te proteger. Então, eu acho assim o nosso corpo lindo, maravilhoso, só que a gente não pode ficar preso nisso, né? Nós precisamos também enfrentar tudo isso e como fazer para que isso aconteça. Então, a origem dessa emoção costuma ser encontrada em uma experiência na qual a pessoa sentiu ou foi levada a sentir que não estava certa. Sabe aquele momento que a gente fala assim, tá errado, não é assim que se faz, né? Então, quando você sentiu em algum momento da sua vida, no primeiro momento da sua vida, você sentiu que não estava certo. E aí, de repente, você começa a ter outras situações e a sentir o mesmo de novo, né? Então, a origem da emoção da vergonha costuma estar, né? Costuma, tá? Detalhe, não peguem tudo no pé da letra, mas é possível sim, na maioria dos casos. Costuma ser encontrada em uma experiência na qual a pessoa sentiu ou foi levada a sentir que não estava certa, que não se comportou como deveria e que, em última análise, seu comportamento não era normal. Quem nunca, né? Como as nossas crianças, como nós fomos criados, sendo controlados o tempo todo, não podendo dar um passo porque tá errado, né? Então, olha, aquilo já, entre parênteses, não é para culpar os seus pais, porque os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam. Todo mundo faz o melhor que ele sabe. Então, a gente não pode culpar ninguém, tá? Mas temos que entender de onde vêm os nossos traumas para que a gente possa trabalhá-los e viver uma vida legal. Se você não quer se destacar na vida profissional, por exemplo, que você possa se destacar sendo você mesmo, tendo a experiência de sentir você, de ser você. Por que as pessoas de mais de idade não se importam mais com o que os outros vão pensar? Porque elas têm a necessidade de ser elas mesmas, pelo menos um pouquinho da sua vida. Nós precisamos nos sentir nós mesmos, não ter medo de ser julgado, poder ser aquela representação que eu quero ser, onde eu quiser ser, sabe? Tudo isso é muito importante. Então, se você não tá afim de trabalhar isso para a sua vida profissional, trabalhe para você sentir quem você realmente é, longe das pessoas e perto das pessoas. Então, olha só, vou ler de novo esse texto aqui. A origem dessa emoção costuma ser encontrada em uma experiência na qual a pessoa sentiu ou foi levada a sentir que não estava certa, que não se comportou como deveria e que, em última análise, seu comportamento não era normal. Desta forma, ficou tão marcada pela inutilidade e pela invalidez que evita a todo custo ser imperfeita ou que, pelo menos, os outros a considerem assim. Tanto teme que às vezes o bloqueio surge como uma defesa para protegê-la, enquanto ela mergulha em um profundo estado de frustração, porque não chega a ser a pessoa que deseja se tornar. Ter vergonha implica, por um lado, experimentar emoções como a culpa e o medo. Por outro, mecanismos como a perfeição e o controle para superar o sentimento de inadequação. O problema é que, além de não ajudar, significa exatamente o contrário.
um obstáculo quando se trata de crescer e evoluir. No entanto, se formos mais longe, perceberemos que a vergonha implica uma falta de respeito e tolerância a si mesmo e, por fim, uma baixa autoestima. Percebam que é um contexto, que são muitas coisas que estão ligadas a uma palavrinha que se chama vergonha. No entanto, vou repetir. No entanto, se formos mais longe, perceberemos que a vergonha implica uma falta de respeito e tolerância a si mesmo. E, por fim, uma baixa autoestima. Vergonha e autoestima. Como se relacionam essas duas? A vergonha é o medo de ser, de mostrar o que você é. É escolher ser invisível para evitar ser alvo de críticas. Portanto, sentir uma emoção implica uma falta de respeito e tolerância a si mesmo e, portanto, uma baixa autoestima, como resultado de estar em segundo plano. A vergonha envolve a pessoa em um filtro negativo e de autodepreciação, a partir do qual a pessoa se percebe como frágil e fraca, ao mesmo tempo em que se irrita com isso. Assim, ter vergonha é não se sentir confortável na própria pele, é não se reconhecer e recorrer ao caminho da desconfirmação de maneira progressiva. Desse modo, pouco a pouco, a iniciativa de ser o capitão que dirige o leme da sua própria vida, assim como a sensação do poder pessoal, vão acabando. Quem sente essa emoção coloca nas mãos dos outros a valorização de si mesmo, porque só é capaz de se ver através dos olhos dos outros. Vive pensando sobre o que vão dizer, experimentando ansiedade toda vez que percebe que não é apropriado e desconectado do seu interior. Sua vivência é repleta de sofrimento e exigência. A pessoa que tem a vergonha como núcleo de sua vida recusa a si mesma para se adaptar ao que acha que é esperado dela. Né? Chego a parar para respirar aqui, porque eu já passei por tudo isso. E como é terrível, né? Tudo que eu leio aqui, eu fico analisando, eu fico pensando, nossa, como é interessante e como é triste isso na vida de uma pessoa, né? A pessoa que tem a vergonha como núcleo em sua vida recusa a si mesma para se adaptar ao que acha que é esperado dela. Olha só, pessoal, agora veio uma consciência aqui para mim. Talvez seja por isso que eu passei por depressão na minha vida, né? Porque o que é a depressão? É você perder o sentido da vida, é você não, né, se conectar mais com você, é você não ter mais sentido, né? Aquilo ali não tem mais sentido, por que você vai estar ali? E agora eu vendo, às vezes as pessoas me perguntam onde foi que começou a depressão na sua vida. E na verdade eu não tenho um ponto específico, né? Eu imagino algumas situações que elas foram fortalecendo mais. Só que a timidez, eu tenho isso desde criança. Essa sim, eu sei que eu sempre tive, sempre foi um desafio muito grande para mim. Olha só como que a gente faz as coisas interessantes na vida dos nossos filhos, principalmente. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito exigente, então para ele o mais ou menos não tá bom, né? E não tá bom mesmo. Então o que que acontecia? Ao mesmo tempo que ele dizia que eu era capaz, que eu tinha condições, que eu era inteligente, ele fazia eu repetir 10 vezes o mesmo texto ou mais, né? Para decorar aquele texto e ainda nunca estava bom. Tudo que eu fazia nunca estava bom. E a criança, ela pega muito isso, né? Ela acredita demais nos pais, nas pessoas que são autoridades para ela. E eu também acreditava que eu nunca estava bom, então que eu nunca era o suficiente. Só que na verdade não era eu que não era o suficiente, era o contexto, era a atividade que eu estava fazendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ajudar as nossas crianças, né? Talvez a criança tenha dificuldade, por exemplo, em matemática. Eu falo em matemática porque a maioria tem, né? A pessoa tem a dificuldade em matemática e ela precisa repetir várias vezes, mas não é porque ela é insuficiente. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, o que acontecia comigo era isso.
eu nunca estava preparada para nada. E o meu pai me treinava, me treinava, me treinava, e só que tipo assim, a cobrança era muito maior. Então eu nunca estava pronta para nada. E isso foi me fechando mesmo. E eu sempre, quando eu precisava falar algo, e principalmente se era de improviso, então jamais eu falava. Primeiro, porque eu tinha várias palavras erradas. A gente tinha um problema com o R, né? Eu tinha um problema sério com o R. Eu não sabia quando era dois R's ou quando era um R. A gente tinha outras palavras que a gente usava, né, no nosso convívio que estava errado, e eu sabia que, né, para as outras pessoas era isso. Eu lembro que uma vez eu tive um constrangimento muito grande quando eu fui fazer uma leitura e a pessoa repetiu aquilo, né, para mim de volta porque eu falei errado, e aquilo foi muito constrangedor para mim, porque era a maneira que eu tinha para fazer. Só que por outro lado, essa forma constrangedora também fez com que eu procurasse, né, tipo, me desenvolver nessa parte. Só que é bem complicado quando a gente vai se sentindo incapaz de tudo, né? Você deixa de ser você mesmo, você quer validar a resposta do outro, porque o outro que sabe mais que você, porque ele está ali julgando o tempo todo. Então é bem interessante isso. Quem sente essa emoção, então coloca nas mãos dos outros a valorização de si mesmo, porque só é capaz de se ver através dos olhos dos outros. Vive pensando sobre o que vão dizer, experimentando ansiedade toda vez que percebe que não é apropriado e desconectado do seu interior. Sua vivência é repleta de sofrimento e exigência. A pessoa que tem vergonha como núcleo de sua vida recusa a si mesma para se adaptar ao que acha que é esperado dela. Ao que acha. Gente, olha, é uma ilusão na nossa vida, porque nós não sabemos o que é esperado de fato da gente, sabe? E que na verdade hoje eu digo assim para você: pessoas que querem que você seja melhor, ela precisa ser melhor do que você naquilo que ela quer. Porque não adianta uma pessoa que não sabe fazer as coisas querer que você seja melhor também. Porque já ouviram falar aquela história assim, né? Ontem eu estava pensando muito sobre isso. A lagarta falou que iria voar. Todos riram dela, menos a borboleta. Eu acho essa reflexão muito interessante, porque as pessoas que riem de você, de algo que você quer fazer, é porque ela ainda não chegou lá, ou ela tentou e não conseguiu, ou ela acredita que ela não tem condições, ou ela de fato ela não quer, sabe? Tem coisas que a pessoa não quer e tá tudo bem, mas tipo, desconfie das pessoas que tiram sarro do teu sonho. Desconfie das coisas que estão, né, fazendo com que você pare. Principalmente a pessoa que tem vergonha. Se alguém vir julgar alguma coisa de você, você vai dar uma parada na tua vida, né? Se não total, muitas vezes total, a pessoa para total, né? Não deixa de fazer aquilo, não faz nunca mais. Ou dá uma parada por algumas horas, alguns dias. Por quê? Porque ela precisa se recompor. E isso, pessoal, é muito mais difícil do que você não dar bola para a situação. Quando você não dá bola, você não precisa se recompor, simplesmente você deixou para lá. Essa informação não me interessa, né? E eu vou para frente. Então vamos continuar nosso texto aqui também. Deixar de lado os medos para se tornar visível. Você quer ser visível, você quer que as pessoas te enxerguem, você quer que ter maiores possibilidades na sua vida. Ser visível é isso, pessoal, é que as pessoas te enxerguem, você possa contribuir, né? E você possa ser respeitado por isso, você possa ser remunerado por isso também. Então vamos lá. Embora essa emoção seja considerada uma das mais complexas, é possível trabalhar para diminuir seu protagonismo e fazê-la desaparecer. Essa é a boa ideia, né? Agora, como derrotar a vergonha? Ou melhor, o que fazer para nos tornarmos visíveis, para nos valorizarmos? O primeiro passo começa por reconhecer e aceitar que sentimos vergonha. Só que,
é o primeiro passo. Não é para você se conformar com isso e não mudar nada. Isto é, que essa emoção faz parte do nosso universo emocional. Uma vez identificada, o ideal é refletir sobre suas consequências, sobre o peso que tem em nossa vida e de que maneira nos limita, nos impede de realizar algo. Se fizermos isso com sinceridade, descobriremos que nos tornamos invisíveis aos nossos olhos e que nos medimos e nos valorizamos de acordo com uma escala estabelecida pelos outros. A questão é que não há escala correta ou adequada, mas a que estabelecemos, assim como os passos e o caminho que queremos seguir. Entender? Não há certo e não há errado. Existe uma escala que nós estabelecemos, né, para a gente seguir. O próximo passo, então, primeiro você reconheceu, você aceitou, você observou, né, o que tudo aquilo causa na sua vida. E o próximo passo é decidir nos reconhecermos, nos conectarmos e nos mostrarmos como somos. Isto é, começar a ser visível. Não será fácil, menos ainda se estivermos escondidos por muitos anos atrás de alguém que se comportou como os outros esperavam. A boa notícia é que nunca é tarde demais para nos darmos uma chance e nos tornarmos nosso melhor amigo. Identificar a situação a partir da qual tudo começou também pode nos ajudar, pois nos fornecerá informações sobre quando sofremos e exigimos demais de nós mesmos. Além disso, esse ponto de partida será a chave para compreender a profundidade da nossa ferida, que não é outra senão a traição de si mesmo e a experiência de acreditar ter falhado com os outros. Superar a vergonha é se tornar um ser adulto capaz de se transformar em rei ou rainha em um novo país, o nosso eu. Quem disse isso é Maria José Púbio. E para concluir tudo aqui, um exercício muito poderoso para nos tornarmos visíveis é ficar diante do espelho e observarmos a nós mesmos sem levar em conta tudo o que acreditamos que os outros pensam de nós. A gente observa no espelho o que vemos, como somos, quais são nossas qualidades, do que a pessoa que estamos vendo precisa. A ideia é nos libertarmos das expectativas, das armadilhas mentais que nos impedem de sermos nós mesmos e de ganhar segurança. Não somos melhores ou piores do que ninguém e comparar não é a solução. Em alguns casos, podemos carregar sentimento de raiva em relação à pessoa que, em primeiro momento, nos causou que não temos nos saído bem, né? Como eu falei aqui, do meu pai. Para libertá-la, podemos escrever apenas ou pensar sobre o que diríamos a essa pessoa. Dessa forma, entraremos em contato com o fardo de sentir vergonha para logo soltá-la. Então, olha que interessante aqui. Muitas vezes, pessoal, não é tão simples assim, mas o exercício do espelho é um exercício de cura, né? De cura. Quando a gente fala aqui, não é só cura física, é cura emocional. Você vai na frente do espelho, você se observa e também existem umas palavrinhas que você pode falar. Por exemplo, Eloanda, eu amo você. Eu respeito você, eu admiro você, né? Eu tô olhando aqui na tela do meu celular. Então é bem interessante quando a gente faz esse exercício. Eu, quando comecei a fazer esse exercício, eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia me olhar nos olhos. Eu não conseguia me olhar nos meus próprios olhos. Por quê? Porque aquela pessoa ali era uma pessoa estranha. Era uma pessoa que talvez ela mesma me julgasse, né? Porque a gente se julga muito mais do que os outros. Muitas vezes outras pessoas estão nos achando extraordinários e nós ficamos com aquele julgamento dentro de nós mesmos. Então, primeiro, tira tudo isso de dentro de você. Tira tudo isso de dentro de você. Começa a se olhar no espelho e dizer: eu te amo, você é importante, você é extraordinária, você é inteligente, você é capaz. Como eu falo aqui em casa, né? Nós somos capazes de fazer qualquer coisa que a gente escolher na nossa vida. Basta treinar. Basta treinar. Você é o suficiente para fazer qualquer coisa que você quer na sua vida.
basta treinar, sabe? Então essa é a frase que eu gosto de utilizar, porque eu vejo assim que não é que eu sou maravilhosa, né? Em sentido assim, não preciso mais fazer nada. Sim, eu preciso treinar, treinar, treinar até ficar excelente naquilo que eu estou fazendo. Então, e mais uma coisa, já perceberam então aqui que existem casos mais profundos do que só a vergonha. A vergonha, ela é fichinha perto de tudo o que se representa por trás disso. Quando a gente faz isso sozinho, é muito mais difícil da gente superar isso. E é desafiador demais, porque dói. Dói e muitas vezes a gente não quer. Dói mesmo, dor física. Eu me doía muito meu peito. E dói até hoje quando eu vou fazer uma coisa assim que é muito desafiadora para mim, sabe? Então, o que eu te sugiro aqui? Procure ajuda, procura terapia. Por quê? Eu descobri que em menos de 7 dias você pode resolver o teu problema de uma maneira muito mais simples do que imagina, porém existe um método. E esse método eu vou trazer aqui para vocês nos próximos dias. Nós teremos um programa de 8 semanas para mudar a sua vida. Então, se você sente medo, vergonha, né, timidez, tristeza, tá com depressão, ansiedade, tudo isso você pode estar liberando da sua vida em apenas 7 dias. Só que por que então são 8 semanas? Porque eu preciso te fortalecer para as próximas decisões que vêm na sua vida, para os próximos desafios. E isso nós estamos fazendo num preço pequenininho, que nem dizia aquele humorista lá, que agora esqueci o nome, lembrei agora há pouquinho e já esqueci, olha só que interessante. Então assim, preço pequenininho para que maior quantidade de pessoas possam aproveitar. Então, pessoal, eu te prometo, eu te garanto que se você fizer tudo o que eu vou falar para você nessas 8 semanas, você libera qualquer ansiedade da sua vida, você libera qualquer depressão na sua vida, você libera qualquer tristeza, qualquer vergonha, qualquer medo, tá? Então eu te aguardo ali, existe um método que se você fizer bem certinho, você se libera rapidinho. Então, para que você vai esperar 20, 30 anos igual eu esperei, né? Porque eu não acreditava nessas coisas. E eu imaginava assim, mas para mim é impossível, né? Capaz que essa coisa tão fácil vai dar certo. Imagina, isso aí é balela. Tudo isso eu passei, tá? E hoje eu tô tomando na cara porque eu tenho que falar para você que funciona, de verdade. Funciona mesmo, sabe? Mas é com grande alegria que eu falo isso, eu digo tomar na cara, né? É com muita alegria, porque realmente eu percebo que funciona e já funcionou na minha vida para muitas e muitas coisas. Quem não sabe, eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico, timidez, vergonha, né? Exageradamente. Tudo isso exageradamente. Foi o que me parou a minha vida por muitos anos. E eu aprendi tudo isso no longo dos estudos. Se eu tivesse acreditado numa pessoa, eu em 7 dias, em 21 dias eu tinha resolvido a minha vida. Mas enfim, todos nós temos um processo, tá? Todos nós temos um momento certo. Como diz Elaine Orives, ainda não doeu o suficiente. Que quando doer o suficiente, a gente aprende e faz e funciona. Ok? Então, eu espero vocês. Fiquem atentos aí para as informações. A partir dessa semana, a gente já vai estar colocando aqui, né? Vai ser em grupo, vai ser aulas pelo Zoom ou pelo Meet, não decidi ainda, mas eu vou explicar aqui para vocês. E aí, nós vamos ter 8 semanas para transformar a sua vida. Gratidão.